Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se milagroso pelo milagre da redução do desemprego. João Miguel Tavares confessa-se enlameado, mal educado, vil, reles e soez. E Pedro Mexia sente-se constrangido. Está reunido o Governo de Sombra. Viva, sejam bem-vindos no final da semana em que Marcelo Rebelo de Sousa festejou o primeiro ano de mandato e em que houve sarrafusca no Parlamento entre António Costa e Passos Coelho. Daqui a pouco vamos tratar desse assunto, mas antes damos as boas-vindas ao Pedro Mexia, que aparece desta vez estranhamente parecido com o José Diogo Quintela. O que é que lhe aconteceu? Assim... Tive um acidente. Não, recebi um convite, não é? Basicamente aconteceu qualquer coisa com o Pedro. Sim. Eu guardei-o na mala do meu carro. Vou soltá-lo já a seguir. O que aconteceu na verdade é que o Pedro Mexia, autêntico, perdeu um avião no Oriente, ou o avião perdeu o Pedro Mexia, não sabemos ainda bem, não pôde chegar a tempo. Acontece muito a poetas quando vêm do Oriente, acontecerem-lhes coisas. E não tem nada a ver com ópio. Esperemos que ele tenha. Esperemos que ele tenha conseguido salvar, seja qual for o manuscrito. E eu quero congratular-me pelo convite a José Diogo Quintela, porque eu sempre disse, toda a gente aqui é testemunha disso, que quando o programa precisasse, sempre que precisasse de uma substituição, que nós tivéssemos uma presença mais feminina. E creio que isso foi conseguido, não é? E por isso, contratamos desta vez o reputado ator José Diogo Quintela para vir esta noite fazer o papel de Pedro Mexia nesta reunião do Governo de Sombra. Como é que se sente na pele de Pedro Mexia? Sinto-me muito bem, vim de táxi, já para me preparar para entrar na personagem, e li imensa poesia inglesa do século XIX, os românticos todos. E sentes-te também já mais triste e macambúzio nessa... Muito melancólico. Muito melancólico. E como conselheiro do Presidente da República? Como conselheiro, as pessoas não sabem, vocês aqui provavelmente também não, mas eu já sou um conselheiro secreto para o Presidente da República, e tudo que tem a ver com pão e massa brioche. Bom, então, vamos distribuir as pastas ministeriais para esta semana. O João Miguel Tavares quer ser ministro dos 24. E quem são os 24 que quer tutelar, João Miguel Tavares? Então, são 24 colegas meus. Eu também tirei o curso na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Nossos. E, portanto, nossos, tu também, não é, Carlos? É verdade. Aí, epá, isso não sei se é bom. E fui dirigente associativo. Também? Fizeste parte? Quantas pessoas de direito é que tu proibiste de entrar nas instalações da FCSH? Bom, então estes 24... Em causa está o cancelamento da conferência do politólogo Jaime Nogueira Pinto, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Exatamente. E a boa notícia é que foram só 24. Foram só 24 porque as RGAs manifestamente não eram iguais às RGAs quando nós lá andávamos, porque ainda eram centenas. Não é? Aquilo, no tempo do PREC eram milhares, quando eu andei lá ainda eram centenas, agora pelos vistos são 30 e tal. Aliás, a ata da RGA, que eu tive a ler com toda a atenção, é muito engraçada porque falha nas contas, não falha? É isso, é muito engraçado. Diz que votaram a favor do Jaime Nogueira Pinto não ir lá 24 alunos, votaram contra 4 e abstiveram-se 3, e depois diz mesmo na ata, contabilizando um total de 35 votos. Lá está. Portanto, 24 mais 4 mais 3, 35. É uma Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, não é o técnico. Claramente o pessoal fugiu para a área D para fugir da matemática. Fugiram à matemática, não é nada bom sinal. É sempre mau ir para letras para fugir à matemática. E enfim, e nós não podíamos deixar... Fala um ex-aluno do técnico, exato, fugiu para a FCSH. Eu fugi para a FCSH, mas primeiro acabei as cadeias todas, as análises de matemática todas no técnico, embrulha lá. E só depois é que fugi. 27 vezes 34. 27...
é fazer as contas. Mas nós não podemos deixar de trazer este assunto para aqui, não só por ser FCSH, mas sobretudo porque nós, durante tantos anos, andamos aqui a bater na questão da liberdade de expressão, sobretudo o nosso amigo Ricardo Araújo Pereira, e as pessoas diziam-nos, mas porquê? Para que é que vocês estão a dizer isso? Mas isso alguma vez, isto é lá fora, é em Inglaterra, é nos Estados Unidos, João Miguel, vai chegar a Portugal. Eu ainda não estou convencido. Quando eu ouvi Berna, pensei, isto é Suíça. Estão-me sempre a dizer que isto cá não acontece. A moção aprovada na reunião geral de alunos, nessa reunião dos 30 e não sei quantos, as contas não batem certo, considerava a realização do evento associada a argumentos colonialistas, racistas, xenófobos, que entram em colisão com o programa para o qual a Associação de Estudantes da FCSH foi eleita, além de entrar em colisão com a mais básica democraticidade e inclusividade. Exatamente. Foi isso que foi aprovado? Foi isso que foi aprovado. Sugerindo ou pedindo que fosse impossibilitada a realização da conferência. Da conferência, exatamente. O lado positivo disto é, o argumento utilizado pelos jovens da FCSH é o argumento mais batido que nós ouvimos sempre, que é, em todos estes casos, não temos nada, somos completamente a favor da liberdade de expressão, as pessoas podem se expressar à vontade. Agora, há limites. Há coisas, estes senhores são fascistas e colonialistas e xenófobos. Pronto. Eu fiquei muito contente, apesar de tudo, aspecto positivo, com a reação global. Porque houve imensa gente que se indignou, a Associação 25 de Abril esteve muito bem, ele disse logo, tem aqui uma sala, venham cá, já Nogueira Pinto vai ser bem tratado e tudo isso. Isso gostei muito. Aquilo que eu já não achei piada nenhuma, e é por isso que eu trago para aqui, é que depois daquilo ter acontecido, houve uma série de justificações a posteriori. Vamos lá ver. A conferência foi cancelada não pela Associação de Estudantes, nem pela RGA, mas pelo diretor da faculdade, que considerou que não estavam reunidas condições de segurança. Por questões de segurança é que foi cancelada. Não é um argumento válido o das questões de segurança? Não é um argumento válido, a não ser que as questões de segurança alguém vai haver um atentado à bomba. Isso aí admito que sim. Agora, uns empurrões e alguém ser ofendido não justifica certamente o cancelar disto, porque eu tendo a achar que a liberdade de expressão é mais importante. Ou seja, quando nós vendemos a liberdade de expressão, convém que seja a um preço de mercado minimamente elevado, só para parecermos que somos um país democrático, onde as liberdades são respeitadas. Mas deixa-me só acrescentar isto, que é a história do fascismo. Aquilo e depois vieram dizer, a posteriori, sendo que isso nunca foi utilizado nos primeiros argumentos, que depois desapareceram lá uns senhores que seguiam do PNR, embora o PNR diga que não eram, que vieram cá empurrar, e depois as pessoas começaram a dizer, são mesmo os fascistas. E aquela organização, que é a Nova Portugalidade, que teve a iniciativa de convidar o Jaime Nogueira Pinto, começaram logo a aparecer também no Facebook umas fotos do rapazinho, coitado, que organizou a iniciativa, ele realmente de joelhos, diante do túmulo do Sr. Salazar em Santa Combadão, e a dizer, aqui vim eu, outra vez este ano, entregar as suas flores favoritas. Excelente, que excelente iniciativa. Não é falso. Não é falso. Eu no início pensei que era o jovem conservador de direita. Podia estar a roubar os ossos. Eu no início aquilo estava escrito de tal maneira que eu pensei que ele estivesse a gozar, e depois percebi que aquilo era a sério. Ou seja, ninguém está aqui, não se está aqui a dizer que aquelas pessoas são ou não recomendáveis, ou que a gente simpatiza com aquilo que elas dizem. Eu acho bastante patético qualquer pessoa que se ajoelhe diante do túmulo de Salazar e leva as suas flores favoritas. Aquilo não é menos patético do que andar a querer proibir alguém de falar. Quer dizer, por acaso não, é mais grave proibirem alguém de falar. Agora, a questão central, quando vêm falar no fascismo, é dizer, mas a Constituição portuguesa não permite estas pessoas, dizem sempre que o fascismo está proibido na Constituição. Vamos cá ver, o que está proibido na Constituição é organizações fascistas. E até o PNR, que é sempre dado como exemplo do Partido Fascista por excelência, é um partido legal em Portugal. As organizações fascistas são proibidas, mas os fascistas, ainda que eles fossem fascistas, que eles dizem que não são, mas ainda que fossem, os fascistas não estão proibidos em Portugal. As pessoas podem dizer coisas. E nós esquecemos disso. E as pessoas podem dizer que o colonialismo era bestial, que o Salazar era o maior. Podem dizer isso. Porque vivemos num país livre. E não devem ser impedidas de dizer isso.
vê o que aconteceu como um caso de censura, Pedro Mexia? Carlos. Ou melhor, José Diogo Quintela, interpretando Pedro Mexia. Onde é como Pedro Mexia? Portanto, até trouxe aqui Homero. Vou citar Homero. E não é, aquilo, atenção, não é censura. Aquilo é cancelamento de pedido de reserva de sala. Foi o que eles fizeram e escreveram. É um eufemismo muito engraçado. É a mesma coisa que chamar ao índex agora o impedimento de acumulação de papel. E o que estes jovens fizeram, eu acho que é preocupante. Eu, como Pedro Mexia, acho preocupante que eles possam escrever coisas como, por sermos efetivamente uma universidade onde a liberdade de pensamento e o pensamento crítico são promovidos, não compactuamos com eventos apresentados como debates sob a égide de propaganda ideológica dissimulada de cariz inconstitucional. São estudantes universitários que não conseguem ver a contradição na própria frase. Estamos a favor da liberdade de pensamento, mas cancelamos esta liberdade de pensamento. Portanto, esta não somos a favor. E mais, eu trouxe Homero e o passo a ler. Porquê? Porque discursos que são perigosos, que é o que estes rapazes acham, rapazes e raparigas, que acham que são discursos, ideias subversivas que podem aleijar. Não me digas que eu já marquei isto. que podem aleijar. Então não está na página certa? Não, estava. Portanto, abri e comecei a perorar e perorar. E pensaste que esquecer. Se fosse Pedro Mexia, ele saberia exatamente. Ele sabia de cor. Bom, vamos então ler. Porque é uma coisa que já aconteceu. E como é que o Ulisses resolveu isto? Também teve um problema com a FCSH? Teve um problema de um discurso que não era suposto ouvir. Bom. Isto é Circe a explicar. Circe, depois de ter transformado os homens do Ulisses em porcos, vamos falar de sexismo a seguir, não vamos? Vamos falar, sim. Feminismo. Portanto, todas estas coisas. Às sereias chegarás em primeiro lugar, que todos os homens enfeitiçam, que delas se aproximam. Quem delas se acercar, insciente, e a voz ouvir das sereias, ao lado desse homem, nunca a mulher e os filhos estarão para se regozijarem com o seu regresso. Mas as sereias o enfeitiçam com o seu límpido canto, sentadas num prado, e à sua volta estão amontoadas ossadas de homens decompostos e suas peles marcescentes. E tem uma palavra a seguir. É uma palavra complicada. Bom, vamos resumir. Era melhor ter trazido a versão. O Frederico Lourenço também tem uma versão para jovens. É uma palavra difícil. O Pedro Mexia saberia dizer. Não, mas reparem. Mas o Jaime Nogueira Pinto é as sereias, não é? É as sereias. E o que é que o Ulisses faz? Ata-se e põe cera nos ouvidos dos seus homens para eles não ouvirem. Pois. Agora, não impede as sereias de falarem. Pois. Exatamente. Portanto, e ele que quer ouvir, ata-se, que é para resistir ao canto do fascismo. Exatamente. Como sabemos, é um discurso que é muito cativante. Começa-se a ouvir o Jaime Nogueira Pinto. E onde é que está um Panzer? Vamos para a Polónia. Logo. Portanto, achas que isto resolvia com salsa nas orelhas, basicamente? Isso é no Asterix, não é? Eu acho... Não está no Homero, salsa nas orelhas, não? É possível, é boa dica para a próxima. É possível, obrigado. Os estudantes atados a um mastro. Exato. E os que são mesmo mais suscetíveis... Cera nos ouvidos. Alguns têm a impressão que... A Associação 25 de Abril disponibilizou-se no próprio dia do cancelamento a acolher a conferência de Jaime Nogueira Pinto. Recebê-los. Pareceu-lhe que foi uma forma de contrabalançar pela esquerda esta... Não sei, cara, eles... iam acolhê-los, mas não disseram nada sobre depois deixá-los sair. São militares, eles querem andar à bulha. Eu acho que a questão é que eles andaram de facto à bulha pela liberdade. Sim. E a democracia e a tolerância, e por isso sabem mais ou menos o que é que ela significa e o que custa. Sim. Por isso estão alerta para isso. Como é que entende o facto de terem acontecido, na sequência deste episódio, cenas de intimidação da extrema-direita na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas? Carlos, foi daquelas surpresas. Quando chegou aos ouvidos que a extrema-direita tinha recorrido à intimidação, eu fui sacudido por uma surpresa e agora vai haver uma manifestação dia 21, acho Exato. Eu, que eu peço, de facto, a todas as televisões que vão filmar, porque é o PNR que se vai manifestar pela liberdade de expressão. E realmente eu acho... Nós, em Portugal, sempre que a liberdade de expressão esteve em risco, sempre contámos com a extrema-direita em geral e com o PNR muito em particular
para a reavermos, não é? Portanto, isso acaba por ser uma cerejinha grotesca no topo de um bolo. Foi um bónus que lhe foi dado. Foi uma cerejinha grotesca no topo de um bolo de burrice. Foi esta semana, porque esta semana é realmente um caso de estudo daquilo a que se costuma chamar o politicamente correto, as suas motivações e os seus resultados. Eu gostava de começar pelos resultados que são de facto hilariantes. Que é o seguinte, todos os meses, acho eu, há umas 10 iniciativas em universidades. E a generalidade das pessoas não faz ideia que elas acontecem. Ricardo, desculpa. Diz. Eu fui precisamente à internet buscar as iniciativas. Tenho as iniciativas deste mês e do mês passado da Associação das Faculdades de Ciências Humanas. Por exemplo, olha, o primeiro colóquio ibérico de paisagem. Não deu polémica. A palestra, por exemplo, outra, 17 de março, a palestra Propriedade Comunitária e Energia Eólica na Galiza. Há que ver a Constituição. Há que ver se isso está conforme à Constituição. Mas repara, deixa-me só acrescentar, em defesa dos estudantes, que eles permitiram a realização do colóquio, do workshop, State Rooms of Royal and Princely Palaces in Europe. Uma coisa monárquica. Castelos, monarquia. O meu ponto é o seguinte. Foi a nova Portugalidade. Toda esta lista, ninguém soube que isto se realizou. Boa parte dos alunos que frequentam a universidade também não souberam. Porque é isso que acontece a estas iniciativas. É ninguém saber, é ninguém. Exatamente, repare. O Ricardo fez Fiz as aspas. A questão é esta, isto é uma universidade em que a RGA, que como o próprio nome indica, é geral, tem 30 pessoas. E, portanto, eu ficaria pessoalmente ofendido se esta palestra do Jaime Nogueira Pinto tivesse mais do que 7. Era o que ia acontecer. O que ia acontecer se ela se tivesse realizado estavam lá 7 macacos, ouviam aquilo e depois iam para casa muito contentes e no máximo faziam uma sardinhada a integralismo lusitano, estendiam o braço meio rolão preto, meio Steve McQueen, ok boss, tudo ok, para citar José Mário Branco. E isto não aparecia no telejornal, nem por isso é que eles queriam seguranças, que era para compor a sala. Exatamente. Não. É possível. Eles, à razão de 3 seguranças por cada participante, tinham um quórum de 15 pessoas a ver o Jaime Nogueira Pinto. Iam ter que abrir a porta? Isto não tinha aparecido em telejornal nenhum, nem sequer naquela fase a seguir à notícia do casal de pandas que nasceu no zoo da Tailândia. Sim. Não aparecia. Mas atenção, a conferência, a Associação de Estudantes opôs-se à realização da conferência, mas quem cancelou foi o diretor da faculdade. Eu sei que foi, exato, depois foi. Mas a questão é, isto começa... há 2 bons textos no público, ótimos textos, da São José Almeida e do Francisco Teixeira da Mota. Excelentes textos. E a São José Almeida faz a cronologia dos acontecimentos. E, de facto, há uns autoritariozinhos que não querem permitir que outros autoritariozinhos... Isso é a única coisa que me descansa nisto. É que são autoritariozinhos uns contra os outros. Deixá-los estar. Por mim até era ótimo que houvesse bulha. Mas... há uns autoritariozinhos que não querem deixar outros autoritariozinhos falar. E, portanto, já agora um abraço para as 5 pessoas que votaram, os 5 democratas que votaram contra a iniciativa da RGA. Eram 4? 4, são cada vez menos. 4, mas não se sabe. Como eles não sabem contar, podem ser 5. Se calhar é possível. São democratas, bem-vindos. Não tem outro regozijo que haver um palhaço num programa da TV Cabo às tantas da manhã a dar-lhes os parabéns. É a única coisa, precisamente o prémio para os democratas é este. Agora, portanto, a motivação destas pessoas, eles deixam isso, aliás, muito claro, não é? A motivação das pessoas de tudo fazer para impedir a realização, isso não é escrito, não sei o que estou a inventar, foram eles que escreveram. A motivação é não dar visibilidade a esta nova Portugalidade. Uma salva de palmas. Foi conseguido. Só o que eles conseguiram foi que a Assembleia da República unanimemente tivesse condenado o cancelamento e que o Presidente da República tivesse dito, então, mas que é isto? O Ministro telefona a dizer, o que é que se passa? Eu vi uma entrevista, o senhor, eu vou dizer senhor porque é um jovem, mas é daqueles jovens velhinhos, da nova Portugalidade. Eu vi-o a falar na televisão, eu tive que desligar o aparelho porque cheirava a mofo. Eu nunca tive uma sensação olfativa através da televisão e quando ele, não sei se era o hálito assim, cheirava. E agora, é injusto, acho eu. Tem-se falado sobre as pessoas precipitam-se depois para dizer, porque a esquerda, e há aqui uma coisa que não é esquerda, é alguma esquerda.
Porque se é verdade que Manuel Tiago, do PCP, por exemplo, disse que uma democracia que tolera fascistas é suicida, também não é menos verdade que a Associação 25 de Abril, e muito bem, concedeu instalações para fazer aquilo, e Marisa Matias ontem neste mesmo canal disse se há superioridade da democracia em relação aos outros regimes, é que toda a gente pode dizer o que lhe apetece em democracia, mesmo que lhe apeteça fazer uma defesa de regimes em que a liberdade de expressão não é tolerada. E, portanto, eu estou do lado, estou em boa companhia. Estou com Marisa Matias e estou com a Associação 25 de Abril. E mais, esta ideia de não dar visibilidade, porque isto vai aleijar, vai fazer dói nos ouvidos dos estudantes. Porque estas ideias, eu acho que eles deixaram-se convencer pela nova Portugalidade. Porque não há nada de novo na nova Portugalidade. Estas ideias não são novas, são mesmo muito velhas. E, portanto, neste momento, o que eles conseguiram foi, de facto, os estudantes da Universidade Nova não conseguiram contactar com aquelas ideias muito fresquinhas que iam ser expendidas naquela conferência. Só tem uma maneira ou duas de contactar com elas, que é entrando numa biblioteca ou indo à internet. Felizmente é muito raro a universidade que põe ao dispor dos alunos quer uma biblioteca, quer um acesso à internet. Não sei se não estás a dar ideias. Entregamos ao João Miguel Tavares, então, a pasta de Ministro dos 24. Agora, o Pedro Mexia quer ser Ministro do Blush. Parece-lhe que o Pedro Mexia, ao escolher este tema, estava, no fundo, a admitir que precisa de um pouco mais de cor, José Diogo Quintela. Não sei, Carlos, eu não tenho visto o Pedro. Não sei, ele sempre achei que tinha uma cor muito agradável. A indicação do Pedro Mexia, a indicação que ele nos enviou do Oriente, foi que a tutela do blush tem a ver com o Dia Internacional da Mulher. Sim. Dito assim, parece uma coisa um bocadinho sexista, não é? Isto tem a ver com o que se passou com a Câmara, com a Câmara Municipal de Coimbra, que organizou um evento. O Dia Internacional da Mulher foi comemorado pela Câmara de Coimbra com aulas de dança, serviços de cabeleireiro, zumba. Especificamente zumba, maquilhagem, manicure, massagens aos pés e degustação de produtos de detox e de emagrecimento. Degustação de produtos. Parece-lhe um bom programa? É assim, eu não vou a Coimbra há muito tempo. Eu não sei, isso pode ser uma necessidade que o Presidente identificou nas munícipes, não é? Serem massajadas. É mesmo, eu não vou dizer. Viseu tem muitas rotundas, não sei, se calhar precisa. se calhar as cidadãs de Coimbra necessitam destes cuidados, não sei, não querem imiscuir no trabalho do Presidente da Câmara. Quem não precisa de uma boa massagem nos pés? Exatamente. Eu gosto especialmente de degustação de produtos de detox. Mas não tem direito às massagens. Eu estou ofendido por estar fora, aparentemente, do Dia Internacional da Mulher. Mas eu sou um bom convidado e fui pesquisar. Tu estás a trazer a documentação. Espera aí, e vou ler Homero outra vez sobre isto. O que é que o Homero tem a dizer sobre o blush? Eu gastei um toner só para preparar o programa. Eu vou ler. Ainda por cima. Com cores e sublinhado. Eu preparei. Mexia não volta para não, porque agora. O que é que sucedeu? A vereadora, uma das vereadoras da Câmara Municipal, que é a Catarina Isabel Martins, que é eleita pelo Movimento de Cidadãos por Coimbra, movimento apoiado pelo Bloco de Esquerda, escreveu no blog do movimento um texto, e foi isso que explotou a polémica. Ora, zumba nas mulheres, ou como comemorar o Dia Internacional da Mulher à Machadada. Machadada com maiúscula. Machado. Exatamente, é inteligente, duplo sentido, sim senhor. E o que é que ela diz, entre muitas coisas? Para além de aulas de zumba, o evento em tons de rosa oferece às mulheres penteados, maquilhagens, unha de gel, e não unhas, não sei, se calhar fuinhas, uma unha só, aquela para tirar a cera do ouvido, e massagens, e conta com uma brilhantadora, uma modelo e atriz que alguns órgãos de comunicação da cidade destacam pelas suas capacidades na arte da dança do varão. É a atriz Dânia Neto. Até agora, tudo muito político, muito bloco de esquerda, não é? Tal, esta dança ao varão. E a seguir, não é aceitável, portanto, que o governo autárquico não somente insulta o significado das lutas centenárias das mulheres, pervertendo o próprio significado do Dia Internacional da Mulher, como menoriza as mulheres, invocando-as de forma machista na condição de corpo-objeto ou na dimensão fútil dos cuidados de beleza que servem ao olhar masculino. Ora,
temos aqui o Presidente da Câmara, que reforça o estereótipo da mulher que gosta de se pintar, e que é o que os homens não gostam, aqui na por cima, que é uma coisa que me ofende pessoalmente. Tu gostas de pintar? Tu estás pintado e eu também estou. Não era para dizer. Nós fomos maquilhar antes e adoro pedicures, massagem nos pés e especialmente degustação de produtos detox. Estás muito magrinho, pá. Eu estou muito magrinho. É que não sabes os produtos detox que eu tenho degustado. Portanto, há o reforço desse estereótipo da mulher que só gosta de se pintar. Mas depois, por parte da vereadora Catarina Martins, há o reforço do estereótipo de as mulheres que gostam de se pintar são infantilizadas. Ou seja, parece que o Presidente da Câmara diz que mulheres só podem gostar disto, porque é o que os homens gostam. E a vereadora diz, mulheres não devem gostar disto, porque é o que os homens gostam. E está tudo subordinado ao homem. E eu pergunto, não há mulheres que gostam de se pintar, de pedicures, que é uma coisa que é ótima. Eu tenho unhas encravadas, aquilo é ótimo. Não gostam de se pintar e não é para homens, é para ficarem mais bonitas ou para ficarem mais arranjadas. É porque as mulheres arranjam-se mais para fazer inveja umas às outras do que... Era aí que eu queria chegar. Esse aí! Era aí que eu queria chegar. Mas não desta maneira. Isto foi altamente sexista. Mas isto é sexista. Com certeza que é sexista. O Ricardo é de esquerda, pode. Desculpa lá, eu acho sinceramente... Não, desculpa lá, João Miguel. Desculpa lá, é novidade. Vergonha! É porque as mulheres se vestem mais... Parece o Manel Alegre. Não, que as mulheres se vestem mais para se impressionar umas às outras do que para nos impressionar. As mulheres... Epá, achas que eu liguei a Sharps? Se as mulheres... Isso é porque tu queres um bruto. Não, se as mulheres querem impressionar os homens, vestem-se de colegial, de enfermeira... Espera lá, isto está cada vez melhor. Atenção, há espectadoras prontas a saltarem dali para saltarem facas nas costas. costas. De forma machista na condição do corpo objeto, na dimensão fútil dos cuidados de beleza que servem ao olhar masculino e ao olhar feminino. Estamos a falar de uma pessoa mas espera aí, não há mulheres que apreciam mulheres? Ui, atenção. Isso vem do Bloco de Esquerda, não é? Atenção à homofobia no Bloco de Esquerda. É verdade. Olha o campo de reeducação. Este ano, naquele acampamento... É isso mesmo. Além do Presidente da Câmara de Coimbra, também o Presidente brasileiro quis associar-se ao Dia da Mulher. Muito bom, sim. O que é que lhe pareceu, Ricardo Araújo Pereira, o elogio de Michel Temer à importância das mulheres nas questões da economia? Gostei muito. Eu queria dizer, antes disso, sim, a frase dele é... A frase dele é, na economia... A mulher também tem grande participação. Grande participação. E é um belo elogio. Até aqui tudo bem. Ninguém é mais capaz de indicar os desajustes de preço no supermercado do que a mulher. Ora, aí está. É que eu recordo que a frase começa com a mulher na economia tem realmente uma participação. Quer ver? O esparguete está a 2 euros. Ainda ontem estava a 1,5. E porquê ficar na economia? Por exemplo, na medicina. A mulher lava muito bem a sala onde se fazem as cirurgias. Em tudo. É sempre possível encontrar... Uma valência feminina para cada atividade. Do ponto de vista do Temer, sim, por exemplo, na política. A mulher ganha muito bem eleições para depois eu estar aqui refastelado a usufruir de um lugar que não é meu. Por exemplo. Mas enfim, trata-se de uma besta, claramente. Agora, mas isso toda a gente sabe, não é? Isso é o homem que mordeu o cão. Olha, o Temer disse uma coisa que é energúmena. Que era gel. Tudo bem, é terça-feira. Agora, sobre Coimbra, eu gostava de dizer que realmente aqui é muito engraçado. Quer dizer, é muito engraçado aquilo, porque parece... E quando eu vi que era organizado pela Câmara de Coimbra, se fosse organizado... Eu pensei que era o Dia da Mulher organizado pela Junta de Freguesia da Madragoa. Que era lá o Presidente da Junta sentava-se e dizia: olá, Martins, o que é que as gajas gostam? Para a gente organizar aqui um Dia da Mulher, mesmo à maneira. Olá, a minha está sempre a beber lá uns mumus, o que é. Faz aí uma degustação de detox, pá. E umas danças e tal. E unhas de gel, o que é. Mas, pá, eu valorizo o esforço. Vê-se que eles esforçaram-se, correu mal. Ainda lhe parece necessário um Dia Internacional da Mulher, João Miguel Tavares? Depois das barbaridades que o Ricardo disse a propósito das mulheres, acho que é cada vez mais necessário, sobretudo em casa dele. Como é que demorou o Dia Internacional da Mulher, Ricardo? Epá, o Dia Internacional da Mulher passou-me, mas a minha filha mais nova fez anos e as comemorações dos anos dela foram super parecidas com as do Dia da Mulher em Coimbra. Houve uma senhora lá para fazer manicure às crianças, maquilhagem, cabelos, só faltou o detox. O resto tudo igualzinho, eu até corei um bocado. Mas não, atenção,
não fui eu que organizei a festa. Não fui eu que organizei. Foi uma pessoa do sexo feminino. Mas tu, como elemento heteropatriarcado, já conseguiste endrominar o esquema todo. Claro, sim. Minei a ponto de já estar tudo assim à minha maneira. É necessário o Dia Internacional da Mulher, João Miguel? Claro que é. Embora eu seja o autor de um famoso livro chamado Os Homens Precisam de Mimo, eu acho isso, atenção, e sou daqueles gajos que faz aquela piada, que é sempre a piada mais fuleira que as mulheres odeiam, que é, eu tenho um dia do homem, porque é que não há? Tu fazes essa? Sim, odeio. É só para chatear. Cada vez que nós dizemos isso a uma mulher, ela fica a odiar-nos para sempre. E então eu de vez em quando faço isso. Mas é evidente que sim, e quero aqui dizer publicamente que sim, as senhoras ainda são oprimidas e trabalham mais do que nós homens. Trabalham mais e ganham menos, atenção. E ganham menos e tudo isso. Embora eu acho que a condição masculina também evolui muito nos últimos anos e nós não estamos a ter a devida atenção que merecíamos lá em casa. Senhoras, nós precisamos da vossa estima. O Pedro Mexia, por interposto José Diogo Quintela, parece muito desesperado. Fica então ministro do Blush. Deu assim um ar não é? De eu estar carente. Podemos pôr ordem na mesa, não? Não, peço desculpa. Ok, pronto. O Pedro Mexia disponível, fica então ministro do Blush. É a altura do Ricardo Araújo Pereira se tornar ministro da retirada e tem algum em vista mandar retirar alguém? Não, já não preciso. Ver alguém retirar-se? Já foi retirado, sim. Foi retirado do Rui O Supremo Tribunal de Justiça retirou o juiz Rui Rangel do caso Marquês. Sim, pareceu-me bem retirado. Quer dizer, na verdade não é do caso Marquês, é de um recurso apresentado por José Sócrates que Rui Rangel ia avaliar e não pode... Não, mas é do caso no sentido em que ele não vai poder analisar mais nenhum. Okay. Exato. Não é só aquele. E não me parece mal retirado. Não. Rui Rangel foi afastado por uma boa substituição. O jogador realmente estava a mostrar algumas fragilidades. Vai entrar Rui um Rangel jovem com valor, foi afastado certamente. por ter expendido opiniões aqui na TVI sobre o caso Marquês. Mas não é por ser na TVI, não? Não sei, não faço ideia. Se calhar não li o acórdão. Isso é uma vontade específica contra este canal. Mas nós criticámos aqui quando Carlos Alexandre também fez declarações fanfarronas, porque nós apreciamos uma coisa que é, acho eu, falo por todos, apreciamos os juízes discretos. É engraçado, não é? É engraçado termos... Eles lá na civilização acho que é o que têm. E a gente cá também gostava. Se eles fossem discretos e tal, não viessem... por exemplo, no caso do Carlos Alexandre vir dizer eu cá não tenho amigos que me emprestem dinheiro, não sei se me faço entender. Era giro parece que ela disse isso não era bem ainda verdade. Por cima não era verdade, porque era bem pelos verdade. Vistos tinha um amigo pouco recomendável que lhe emprestou dinheiro. Carlos Alexandre é da Madragoa. É um bocadinho, que já veste que é o mesmo que podia estar a organizar o Dia da Mulher em Coimbra. É tudo igual. Rui Rangel disse que a Justiça teve uma atitude vingativa em relação a José Sócrates depois de Sócrates ter recusado a pulseira eletrónica. Exato. E lá está, também acho que também cedeu as suas funções. Este é um caso especialmente delicado, acho eu, o caso da Operação Marquês, em que eu acho que é preciso, de facto, que, seja qual for a decisão, não deixe margem para dúvidas nenhumas, de nenhum tipo. E, portanto, era giro, de facto, que houvesse juízes responsáveis e tal, discretos. Gostava disso. Lembra-se da frase, João Miguel Tavares, que Rui Rangel escreveu naquele acórdão, frase do Padre António Vieira, há ano e meio. Da caça, não é? Quem levanta muito a caça e não segue nenhuma, não é muito que se recolha de mãos vazias. Exatamente. Haverá risco que esta situação possa vir a revelar-se pertinente em breve? Não, a caça era muita, como já se percebeu, não é? Mas realmente a caça era muita, porque há para ali muita perdiz. É muita perdiz. O caçador... E gorda. É gorda, é perdiz, é javali... Mas agora é um urso. Exatamente, é isso mesmo. Aquilo começou na perdiz, que era o grupo Lena, não é? O Val do Lobo é que era a perdiz. Depois passou para o javali, que era o grupo Lena. Val do Lobo a perdiz, grupo Lena ao javali, pode ser um ou outro. E depois agora chegou ao BES, que aquilo não sei se é um urso, eu acho que aquilo é para uma manada de bisontes antes de serem exterminados pelos cowboys. Serão gnus?
gnus, pode ser metade de uma savana africana. E não, agora, não acho que se vai ficar de mãos vazias por aquilo que o prazo o prazo para a apresentação da acusação termina na próxima sexta-feira. É verdade, na próxima sexta-feira, a tempo, ainda não foi adiado. Pensado, a tempo de ser comentado no sábado pelo Governo de Sombra. Foi essa a preocupação de Joana Marques Vidal. Vamos para isto uma sexta-feira, que é para estar fresquinho. Mas seja na sexta-feira, eu acredito que possa ser até sexta-feira, mas também se for mais um dia ou dois eu perdoo. Eu quero é que aquilo venha tudo bonitinho, porque acho que deve vir com o lacinho no final, tudo bem embrulhado, porque acho que vai valer a pena. Tudo o que nós temos sabido, sobretudo nos últimos tempos, vai valer a pena. Eu estou convicto, lá está. Cada vez que eu digo isto, geralmente o Ricardo e o anterior Pedro Mexia faziam logo umas caretas a dizer, pá, não, aí, pá, João Miguel, pá, tu és muito otimista, pá, se calhar vem aí, aquilo é tudo pólvora seca, mas não acho mesmo, acho. Vem lá uma acusação rechonchuda. Eu estou ansioso para que o filme comece, eu estou farto dos trailers, estou farto. O juiz Rui Rangel errou por ter criticado a justiça ou por exprimir publicamente uma opinião sobre este caso? José Diogo Quintela. Este Pedro Mexia, agora é um Pedro Mexia que concorda com o João Miguel. Epá, obrigado. Aliás, eu acho que gosto mais deste Pedro Mexia. O outro não lhe gostou. Eu acho que não só o juiz Rui Rangel é bem afastado, como neste momento, por mim, podiam afastar todos os juízes, porque já não é preciso. Para mim, não é preciso. Está feito. Olha, devo dizer que o outro Pedro Mexia nunca diria isso. Pois não. Ele é muito legalista. Mas eu sou um bronco. Para mim está feito, o julgamento está feito, não há margem para dúvidas. Não estraga, não mexe mais, não estraga. Para não estragar, aliás. Agora, eu acho que o juiz Rui Rangel pecou por excesso de lealdade. Devia aprender com alguns dos militantes socialistas que eram muito saudosos de José Sócrates e grandes defensores e que agora se têm estado todos a perder o pio e se calhar não devia ter demonstrado a sua feito uma defesa por lealdade, suponho que tenha alguma, como é que se diz? Lealdade não podes dizer muito, depois Rui Rangel corre o risco de haver o Governo de Sombra, ainda levas com um processo. Não, por amor de Deus. É o que tu queres, não é? Alegada lealdade. Pronto, qual é que é o teu último processo? Já não levas um processo há muito tempo. Eu nunca levo processos. Tudo o que é dito, aliás, devia passar isto no genérico inicial. Tudo o que é dito neste programa é alegado. Zé Diogo Quintela está sediado numa offshore, ninguém me Não se preocupem. Agora, quando isto começou a apertar... Todos nós temos o nosso altar de batalha, pá. Quando todos começámos a perceber que José Sócrates, só por muita sorte é que se safa, começámos todos a calar. E ao ponto daqueles defensores da herança de Sócrates, agora que ninguém os ouve, parece que a herança de Sócrates, a herança política, é como aquela herança da mãe dele. E não existe. Não, mas atenção, eles não se calam totalmente. Ainda há viúvas. Exatamente. O Zé Diogo tem razão. Eles calaram-se no sentido que ninguém está a defender. Isto realmente, não me parece que seja nada. O que eles agora dizem, este processo está... É coisas processuais. É tudo processual. Começaram aqui e agora já estão no seu... Ele é culpado, mas realmente este acórdão está muito mal escrito. Bom, o Ricardo Araújo Pereira fica assim, então, Ministro da Retirada. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora, e temos de acelerar o passo, o João Miguel Tavares diz que se sente enlameado, mal educado, vil, reles e suez. É capaz de não ser fácil conviver consigo próprio nestas circunstâncias. Não, mas é isso que os nossos lindos parlamentares nos ensinaram ao longo desta semana. Nós temos até imagens... O convívio entre António Costa e Passos Coelho no Parlamento também não está a ser fácil, como se viu no debate quinzenal. Sabemos hoje que mais de metade daquilo que supostamente não passou pelo crivo do fisco deveria ter passado já depois de o governo que eu liderei ter cessado funções. E não pede sequer desculpa por tentar enlamear as pessoas que estiveram no seu lugar. Há 15 dias chamou-me vil, suez, reles e outros mimos de boa linguagem política. Em vez de vir aqui hoje pedir desculpa, ainda queria que eu lhe pedisse desculpa. É preciso muitas desfazadeiras, Sr. Deputado. O senhor não perde uma oportunidade para desqualificar os seus adversários,
para fazer comentários de natureza pessoal. E vem aqui acusar o líder do PSD de o denegrir. Não perca outra vez a cabeça como no último debate. Pelo menos intervalo, um debate cada vez para perder a cabeça. Ó, Sr. Deputado, mantenha a serenidade. Mantenha a serenidade. Mantenha a serenidade. Neste clima que lhe desagrada, procura construir uma teoria de que há crispação. Mas não há nenhuma crispação no país. O que há é uma bancada ressabiada. A bancada do PSD não está ressabiada com nada. O que a bancada do PSD quer é ter um debate político com nível, porque o Primeiro-Ministro é mal educado com aqueles que aqui representam o povo português. Um líder de uma bancada que se me referiu ainda há 15 dias como sendo vil, ordinário, reles e soez, eu não recebo lições de boa educação. Muito obrigado. Foi assim a troca de mimos entre António Costa e Passos Coelho, com Luís Montenegro à mistura, ali no fim. Chegou a temer que aquilo acabasse por degenerar em sopapo, João Miguel Tavares? Eu cheguei a temer tudo, mas o que eu queria aqui sublinhar e queria levantar a seguinte questão: é se alguém sabe porque é que aquilo começou. Exato, como quando havia bulha no recreio, a pergunta que se impõe é: quem é que começou? Quem é que começou? Mas eu estava a ver aquilo em direto e eu não percebi. Não começou que apareciam aqueles bêbados já de... Olá, pá, tu estás a olhar para mim, e começam, a partir dali, começam a estalar. Não, e atenção, aí justiça seja feita, a culpa é mais do PSD do António Costa. O António Costa, a coisa assim mais violenta que eu ouvi dizer era que o Passos Coelho estava frustrado por o país estar melhor. Sim, ressabiado. A bancada do PSD estava ressabiada. Mas foi mais tarde. Já foi depois que evoluiu de frustrado para ressabiado. Aquilo evoluiu de... Mas está frustrado... Epá, estar frustrado não é a coisa mais maluca que eu já ouvi no Parlamento. O que é que se passa? Isto ainda é discutir com o problema da semana passada. Isto ainda vem tudo ainda a propósito do BES. São coisas antigas que lá está, os bêbados também fazem. Às vezes estão a chorar por causa de coisas antigas. Meu pai uma vez não me deixou ir à tropa. E aquilo que eu estava a ver aquilo em casa, da semana passada é a acusação a António Costa de ser vil, reles e soez. Não. A acusação primeiro, o vil, reles e soez é mais complicado, porque supostamente foi dito à porta fechada. Sim. E o Passos Coelho nunca disse isso diretamente. Terá sido dito à porta fechada e depois, como sempre acontece, eu acho sempre extraordinário que haja um líder de um partido que esteja a falar com os seus próprios deputados à porta fechada, digam aquilo e os seus próprios deputados venham cá para fora falar, dizer tudo à comunicação social. Isso sempre me pareceu extraordinário. Mas é isso que acontece. Mas é isso eu já fiz reportagem parlamentar. É isso que acontece. Sim, parece que aquilo aconteceu com fontes cruzadas, vários deputados confirmaram aquilo. Agora, é uma discussão de uma semana anterior que eu percebo que toque muito a pé de Passos Coelho, neste sentido. Passos Coelho está muito convicto de ser um homem honesto e de ter passado as passas do Algarve durante o tempo da Troika e ter sido o Guilherme responsável por dizer não a Ricardo Salgado e por o BES ter caído. Eu percebo tudo isso e, portanto, ele sentiu-se mesmo muito ofendido com aquilo das offshores. Epá, mas quer dizer, é melhor ganhar uma pele um bocadinho mais dura para evitar isto sem que ninguém perceba a razão para aquela intempérie toda. Também está a aconselhar a Passos Coelho que intervalo? Que intervalo, porque aquilo, para quem estava a ver aquilo, é incompreensível, de repente aquela explosão com 3 defesas da honra, que a propósito do quê? De coisa nenhuma. Parece-me que se viu um clima de crispação, José Diogo Quintela, no país, ou como diz António Costa, é o PSD, é a direita, o PSD e o CDS que estão a criar esse clima de crispação. Eu acho que provavelmente a direita está ressabiada. Ainda se sente ultrajada pela forma como dizem, usurparam os resultados das eleições. Mas já é a altura de andar para a frente. Agora, eu acho que ali no Parlamento são muito... ainda pegando na questão do recreio, são muito mariquinhas. Picam-se por tudo e por nada. É como diz o João Miguel, tem que ter uma pele um bocadinho mais
mais grossa. E se bem que o Primeiro-Ministro, com a maneira que ele tem de discutir, que é muito inteligente, atenção, primeiro provoca e depois tenha calma, é o Pedro Guerra da política. Sim. Tenha calma, não se enerva, homem, não se... Depois de ter estado a enervar. E isso que tu acabaste de dizer é que é um insulto a sério. Você é o Pedro Guerra da política. Exatamente. E agora quero que o Primeiro-Ministro diga... Defenda a honra. Exatamente, defenda a honra. O grau de ofensa mútuo que aconteceu neste debate quinzenal pareceu-lhe satisfatório ou foi tudo apenas fraquinho? É fraquinho. A minha posição sobre isto é bem conhecida. Eu sonho com um Parlamento que está 2 ou 3 patamares acima do de Portugal e 2 abaixo do de Taiwan. Acho que pode haver um meio termo muito decente. Que é a Bielorrússia. Não sei, com azedume criativo, uma coisa que dê gosto ver, mesmo uma amargura, com criatividade, no assim. Acrimónia, sim? Sim, mas eu gostava. Para já eu vi, quer dizer, isto não é nada, não é? Isto não é nada. O senhor é mal educado, o senhor é que é mal educado, é um decalque de estupidez tu, mas aplicado ao Parlamento. Estupidez tu. E, portanto, quem diz é quem é. Quem diz é quem é, não sei o quê. É isso, é o tempo todo disto. Eu assisti à sessão e quando eles estão, não, o senhor é mal educado, defesa da bancada, o senhor é que é, não sei o quê, fez-me falta no fim. Heróis do mar. Calma um bocadinho e nós vamos todos cantar o hino, porque realmente teve-se aqui uma tarde bem passada e o povo deu por bem empregos os votos que pôs lá nas caixinhas destes senhores. Não, exatamente. Não é por acaso que se chama urna. Chama urna, porque realmente é aquilo que está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares diz sentir-se enlameado, mal educado, vil, reles e suez. Quanto ao Pedro Mexia disponível, sente-se constrangido. Está cada vez mais baixo, já acabaste indisponível. Sente-se constrangido. Também é o seu caso, Zé Diogo Um bocadinho. O Pedro Mexia deu-me indicações para me sentir constrangido. Quanto ao Pedro Mexia da loja do chinês, esse que nos calhou hoje. O Pedro Mexia é que temos direito. Eu estou constrangido. O constrangimento do Pedro Mexia, segundo as indicações que ele nos enviou lá dos Orientes, quando ainda pensou que ia chegar a tempo, tem a ver com a campanha do PCP para que o Parlamento comece a preparar a saída de Portugal do euro. Também lhe parece uma ideia constrangedora esta do PCP? Eu acho que é constrangedora para o PS, porque neste momento tem um dos parceiros não é do governo, mas que apoia, que sustenta o governo, que é pela saída do euro, que é o oposto daquilo que é a política do PS. Portanto, neste momento há uma série de temas com que eles, se calhar, já não podem conversar. Já agora, vai ler o livro Euro, Dívida, Banca, Romper com os Constrangimentos de Desenvolver o País? Vou reler, porque li para me preparar, vou reler. Não fica na memória o título. Não, o título ainda me parece uma coisa de escolha múltipla. Como é que é? É Euro, Dívida, Banca, Romper com os Constrangimentos. Euro, Dívida, Banca, Romper com os Constrangimentos de Desenvolver o País. É romper com os constrangimentos da ligação ao PS, lá está. Mas agora... É com um lettering muito pequenino na capa, porque mas acho que a edição é grande. É assim, portanto... Eu acho que o meu maior problema não é nem eles pugnarem pela saída do euro, é porque a seguir vai haver a entrada no rublo, que é o que eu acho que eles pretendem, porque e eu digo isto porquê? Porque o PCP mantém-se muito próximo da Rússia e do regime do Sr. Putin, e que é ao mesmo tempo, neste momento, o grande campeão de outros partidos pouco recomendáveis, como por exemplo em França, a Frente Nacional. Apesar do PCP dizer que não tem nada a ver com a estamos a sair pela mesma porta e a ir pelo mesmo caminho, mas não temos nada a ver um com o outro. Tem saudades do escudo, Ricardo Araújo Pereira? Eu tenho saudades até do Vintém, que era obrigado, sabes que eu sou Vintém? Eu sei que sim. E era um pescar de olho, no fundo. Obrigado. Estavas a dizer que estavas com saudades minhas. Qualquer moeda que nós usássemos no tempo de Dom João V, quando a gente tinha algum dinheiro, eu sou a favor. Mas eu quero dizer que... Repara... no tempo de Dom João V ainda consigo perceber. Agora no tempo do Vintém não tinhas mais dinheiro do que hoje. Não, havia Vinténs, demos Dom João V. E assim mais atrasado, os maravedis? Os maravilhos já não sei, não tenho ideia. Mas não tenho memória? Não tenho memória já. Oh, filho, não tenho. Mas capaz de ter alguns lá por casa. Procura no sofá. Sim, mas esta ideia o PCP de facto advoga a saída do euro e isso causa algum embaraço ao PS, ao seu companheiro de governo, mais ou menos. Nada que se compare quando é que o PCP
propõe a saída do euro. O Portas propôs sair do governo. Isso é que é um embaraço a sério. Isso é que embaraça a sério, não é? Não é dizer, se a gente saísse desta moeda, eu vou sair e não volto, porque isto é irrevogável. Isso sim. Era giro o PCP fazer-nos sair do euro e depois dizer, afinal voltamos para o euro. Como ao Portas. Era giro. Tornar aquilo irrevogável, no fundo. Atenção, quando se fala da saída do país do euro, normalmente saem os euros do país e vão... O PCP recusa qualquer semelhança, o José Diogo Quintela já o mencionou, com a ideia que em França defende a Frente Nacional de Marine Le Pen de fazer com que acabe o euro. No fundo é isso que Marine Le Pen defende. Já entendeu quais são as diferenças, João Miguel Tavares? São as mesmas do Dupont e Dupont. É que um tinha geralmente um bigodinho um bocadinho mais levantado, se repararem bem nos livros do Tintin, e isso é igual. Eu vi, isto é uma acusação recorrente, então houve um senhor do PCP que, perante essa acusação, veio dizer, não, agora, por amor de Deus, essa coisa de que os extremos se tocam, isso não é verdade, porque a Frente Nacional não abdica do sistema capitalista e... É mentira, lamento dizer, é completamente mentira, porque ele diz mesmo que a Frente Nacional Francesa está do lado da alta finança e dos grandes grupos económicos. É mentira, é aldrabice comunista, é mentira. Uma coisa que a Marine Le Pen tem-se fartado de dizer é que ela é contra a globalização e contra o neoliberalismo e contra tudo isso. Aliás, ela diz, eu sou contra a direita do dinheiro e contra a esquerda do dinheiro e sou a mulher do povo. Portanto, quais são as diferenças para o discurso do PCP? Aqui, especificamente, são zero. No euro, são zero. É evidente, na questão do combate ao islamismo e tudo isso, existem diferenças. No euro, são uma fotocópia. Já sabemos então porque é que o Pedro Mexia, na interpretação, aliás, extraordinária que estamos a ter neste programa de José Diogo Quintela, se declara constrangido. Vamos agora tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se sente milagroso. Também se acha capaz do milagre da multiplicação dos pães, como José Diogo Quintela? Lá está, Ricardo Araújo Pereira. José Diogo Quintela faz a multiplicação dos pães e bem, mas o que está a acontecer aqui é a multiplicação dos milagres. De milagre que quer falar. Esta semana a OCDE diz que Portugal foi, enfim, um pouco abusivamente, porque diz do conjunto dos países ricos, do conjunto dos países ricos, diz a OCDE, Portugal foi o que teve a segunda maior queda de desemprego. É outro milagre, para juntar a outros, da Teodora, não sei o quê. E eu acho que começam a ser demasiados milagres. Eu sou ateu, como toda a gente sabe, mas parece-me um aglomerado de milagres demasiado grande. É sabida a inclinação socialista de Nosso Senhor Jesus Cristo. Enfim, são conhecidas as declarações a favor dos pobres, o curar leprosos sem cobrar taxa moderadora, tudo. Mas esta aglomeração de milagres parece que extravasa a mera cooperação institucional, não é? Acho que realmente quer Marcelo Rebelo de Sousa, quer Nosso Senhor Jesus Cristo estão a cooperar com o governo de uma forma muito mais estreita do que talvez deveriam, não sei. Também lhe parece que houve milagre neste aspecto do desemprego, João Miguel Tavares? Não, eu registro aqui o magnífico elogio de Ricardo Araújo Pereira às leis laborais do tempo de Pedro Passos Coelho, à mudança das leis laborais que promoveram o emprego e ao crescimento que Pedro Passos Coelho conseguiu também para promover o emprego. Bravo, Ricardo. A Geringonça já revertiu isso tudo. Exatamente, achas que aquilo é um interruptor, não é? Está tudo revertido. Na verdade, isso não faz sentido nenhum, não é? Agora, mas é verdade que as pessoas todas estão dispostas a acreditar. Em primeiro lugar, o desemprego está acima dos 10%, que é um desemprego altíssimo ainda, e portanto eu não vejo, é verdade, podia estar a subir, não, continua a descer, por acaso agora estabilizou logo por azar este trimestre, mas está ali, ainda está acima dos 10% e ninguém prevê que chega a um ponto que vai baixar muito, muito além disso. Agora, o que existe é pessoas como o Ricardo que têm mais vontade de acreditar em António Costa do que a Lúcia tinha vontade de acreditar em Nossa Senhora. E isso é extraordinário. E de facto, hoje em dia, eu ainda estou à espera, e até me surpreende, provavelmente ficou para o decreto, que o Ricardo venha dizer este magnífico tempo em março, em primavera. Como é que alguma vez alguém tem memória desta temperatura magnífica no dia 10 de março? Não sei se é possível para António Costa. António Costa é maravilhoso. Não sei se esta temperatura é fabulosa. Não sei se já para a semana já não, vem aí o diabo. O que é verdade é nunca, quando Pedro Passos Coelho esteve no governo, eu me lembro, no início de março, estar este tempo. Exatamente. Essa é outra. Nunca. É outra. É outra. Portanto, é Jesus, é São Pedro, é tudo. É tudo. Acredita em milagres, José Quintela?
Agora já não há Pedro Mexia. Carlos, tem graça colocar essa questão, porque eu acredito, porque eu não preparei nada para esta parte, portanto, vamos lá ver. É um milagre eu ter qualquer coisa para dizer. Mas podemos passar. Não, mas é que lembrei-me, entretanto estava o Ricardo a falar, e a verdade é que, sim, senhor, o desemprego continua a cair, Ricardo, mas repara que... Saúdo a queda do desemprego, mas que tipo de emprego é que é? É um emprego... Repara, eu fui chamado à tarefa hoje. A semana já não volto. Já me disseram. Tu és um precário. Eu sou um precário. És um precário do governo. Então vamos aos decretos. O João Miguel Tavares decreta... Eu decreto para celebrar... Ias dizer alguma coisa? Não. Para celebrar o aniversário do senhor Marcelo, eu decidi, como não está aqui Pedro Mexia, e portanto estou à vontade para dizer mal do senhor Presidente da República. Até parece que... Não, ele deixa-me, é só. Mas eu decretei a Princesa do Povo, porque era a palavra que faltava. Parece que agora, quando eu estava a celebrar este seu primeiro aniversário, alguém disse, parece a Princesa Diana. Então ali está, pronto. Era só o que faltava. É o príncipe do povo. É o príncipe do povo, é maravilhoso. É melhor avisar um motorista. É isso mesmo. Cuidado com o túnel do Campo Pequeno. Nada de beber em andamento. O José Diogo Quintela, esta semana no papel de Pedro Mexia, decreta: Trump acerta uma. É o Euromilhões. Trump acertou uma. Estatisticamente era provável que isto pudesse acontecer. E onde é que Trump acertou? Foi na escolha do presidente, manda agora na chefe da agência ambiental, que já prometeu que vai retirar os Estados Unidos daqueles acordo de Paris e da coisa da chata do aquecimento global, porque ele diz, e bem... Temos aqui um homem que não acredita. É que o Zé Diogo é negacionista da mão humana no aquecimento global. Não, eu sou um negacionista. Onde é que estão as pessoas da Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas quando nós precisamos? Podem entrar a correr que eu vou acabar de falar. Que ele diz que o aquecimento global existe. Mas agora, como está a dizer uma coisa à larve, não posso mandar calar, é isso? Não há prova que seja o homem que controla o clima, eu concordo, e portanto não vamos continuar. Houve pessoas que se riram, portanto, parece que é a mesma coisa normal. Não, mas atenção, que uma espécie. Convém ser um escansão do riso. O riso não era um riso de apoio. Não é? Exatamente, era um riso. Não, pois não. Isto é tudo gente que recicla. Exato, uma espécie que existe há 100 mil anos, estou a dar desconto, portanto controla o clima de um planeta que existe há 4,5 mil milhões de anos, mas tudo bem. E pronto, e outras coisas, mas o que é que acontece? Assim escusamos de ter energia cara, porque ouvi-se um é ridículo. Pega aí. Eu quero Zé Diogo Quintela. É Zé Diogo Quintela mais vezes neste programa. Geralmente sou sempre eu a ser insultado e tu estás uma ultrapassagem. Atenção. Ultrapassagem pela direita. Incrível. Ouviu-se um isso é ridículo e era uma voz grossa. Já está? E tinha uma garrafa. Já está ou é censura se eu passar a outro tema? A tua sorte é que em princípio é um vegetariano e acaba por não ter muita... Então pronto. O Ricardo Araújo Pereira decreta coincidências giras. Coincidências giras porque foi noticiado pelo Observador esta semana que Paulo Núncio era advogado da empresa venezuelana, empresa petrolífera venezuelana, que através do BES enviou boa parte daqueles fundos para o Panamá. Aqueles tais fundos que o governo disse, quais fundos? E enquanto estava aqui a passar-se tudo, estavam a olhar para a esquerda, quando à direita estava toda a gente a levar os fundos para fora daqui. Eu digo coincidências giras e não estou a ser irónico, porque até não há nada que indique que seja mais do que uma coincidência, mas é fatal. Vamos esperar pelos desenvolvimentos fatal. Que vai ter assunto. Está concluída mais uma reunião semanal. Agradecemos ao precário José Diogo Quintela ter vindo esta semana fazer de Pedro Mexia no Governo Sombra. 2 a 8 dias, à mesma hora, novo Governo Sombra, já com os ministros habituais, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.